Você saberia me dizer o que é uma epifania? Segundo o dicionário Hawais, epifania pode ser o aparecimento ou manifestação de Deus ou de alguma divindade. Como eu disse em um vídeo feito no ano passado, eu comecei a desenhar após ter vivido uma epifania, sim, uma revelação ou uma aparição de uma divindade ou de algo que eu achei que era uma divindade. Que na verdade essa divindade ou essa revelação era uma projeção de mim mesmo, né? Do que eu era, do que eu pensava da vida e de como eu via e vivia a minha vida. Então eu não desenhava, né? Fazia esses desenhos de canto de caderno, assim, enfim. E a partir desse momento eu encontrei no desenho uma saída, né? Para a arte, né? Em geral, na verdade, a arte visual. Então eu comecei a desenhar muito nessa época e especialmente mandalas, né? Porque ao mesmo tempo a mandala, ela, por ser um desenho que tem um símbolo já embutido, né? No conceito da mandala, né? Na questão circular e etc. Eu acredito que dentro de si mesmo você consiga resolver algumas questões ali, compreender um pouco mais, aceitar certas coisas, né? Então o desenho me ajudou muito nesse processo interno. E eu quis registrar aquele momento que eu passei e criei essa história. Era noite. Inicialmente, essa história era apenas para representar uma coisa que eu passei, né? Uma situação que eu passei. E aí eu criei alguns aspectos simbólicos ali para criar uma narrativa, né? Então eu escolhi uma época medieval, né? Propositalmente, porque naquela época eu estava passando um momento difícil, um momento, vamos dizer assim, carregado, né? Mais pesado. Então, transportando essa história ali para uma época medieval, a Idade Média, que teve um período que a gente chama inclusive de Idade das Trevas, né? E, enfim, então eu quis trazer a história para aquela época para dar esse ar de peso, esse ar bucólico. Tanto é que o desenho, inclusive, ele traz isso muito, né? Ele tem esse traço mais bucólico, né? Um pouco mais gótico, né? Vamos dizer assim. E foi intencional mesmo para trazer esse peso, né? Para a história, porque é uma história de superação, é uma história em que a pessoa, antes de se superar, ela está no buraco, né? Ela vai para o buraco. Na verdade, a história começa antes, né? Então, assim, o personagem principal, ele está num momento de pré-glória, ele vai para a última batalha, para vencer aquela guerra que ele estava promovendo. Ele era uma pessoa altamente fria, né? Calculista mesmo, praticamente um homicida, né? Um genocida, vamos dizer assim, que era a praxis da vida dele, era invadir as outras civilizações, outras cidades, outros feudos, matar todo mundo, saquear, fazer o que for e assim ir conquistando, né? Ou seja, um conquistador mesmo. E ali ele está naquele momento de auge, né, das conquistas, então ele está com uma confiança, uma autoestima top lá no alto, e aí ele entra em um processo de devaneio, né? Na história não fica muito claro se o que ele vive é real, ou se é um sonho, ou se é um devaneio, enfim. Mas ele começa a entrar em um estado ali meio de torpor, né? Meio cansaço, está de noite, ele estava sozinho, o silêncio ali naquela época, né? Não tinha essas tecnologias que a gente tem hoje nas grandes cidades. Então era uma madrugada, ele estava um silêncio ali, a lua cheia, né? Ou seja, uma paisagem bem mística, vamos dizer assim. E ele, de repente, entra nesse... Ouve uma voz, né? Antes, ele ouve uma voz perguntando se ele quer conquistar o mundo. E aí ele entra nesse estado de torpor e encontra com a sombra, né, dele, com aquele monstro que, na verdade, ele alimentou aquele monstro, né? Ele criou aquele monstro.
né? Então, essa história em quadrinhos, ela traz esses aspectos psicológicos do ser humano, né? Porque a gente vai criando um personagem para nós aí durante a vida, não é verdade? E vai alimentando aquele personagem. E muitas vezes aquele personagem não é exatamente o que você, né? E foi o que aconteceu com esse personagem principal aí da história, esse guerreiro, que ele durante a vida inteira construiu uma identidade, vamos dizer assim, e no auge da vida dele ele enxerga que aquela identidade dele é uma coisa terrível, um monstro de muitas faces, de muitos tentáculos, e é um monstro, né? E aí ele se vê numa situação complicada, porque a princípio ele não enxerga que é ele, né? E a princípio ele vê aquela projeção, ele acha que é uma coisa externa, né? É muito parecido com a história do Don Quixote, né? Muito interessante esse paralelo, assim, né? Então, na hora que ele vê aquele monstro, ele tomado de pavor, tomado de medo, mas ele não tem a menor dúvida, ele ataca o monstro, lança a lança dele, vai com o escudo, vai com toda a sua força. E como a gente sabe que o monstro, na verdade, não era externo, na verdade é interno, o monstro simplesmente absorve ele próprio, né? Absorve as armas, absorve o impacto, e absorve o corpo, e absorve a alma dele todo, porque é um ser só ali, né? E a história ali que começa a acontecer é que o monstro vai se revelando para ele mesmo, ou seja, ele vai tomando consciência do que ele construiu para si mesmo durante a vida dele, vai tomando ciência das atrocidades que ele cometeu com as outras pessoas, e ao final dessa primeira parte ele enxerga de fato quem era o monstro. E na medida que ele vai tomando consciência, o monstro também vai se transformando até que ele dá de cara a cara com ele mesmo, né? E aí toma mais um susto, que aí termina de derrubar ele mesmo. E aí no livro, essa primeira parte, que foi a escrita no ano de 2003, né? E a parte 2 e a parte 3, que eu dei continuação a essa história. E aí nessa continuação, que foi escrita bem posteriormente, eu escrevi ela foi no ano de 2019 e 2020, essas duas partes. E essas duas partes elas são já pensadas no quadrinho mesmo, ali no formato final do quadrinho, né? Que é esse formato aqui mesmo. Então eu já fiz o desenho pensando nesse formato. A narrativa também já foi diferente, né? Até porque a primeira parte elas são lembranças, né, que a pessoa, que o guerreiro tem, né? Então ele vai relembrando aquele momento, então ele tem um aspecto todo diferente, né? O formato, o desenho, os quadrinhos são bem diferentes, né, da primeira parte para as outras duas partes. Então a primeira parte é ele contando como que foi a história, né? É uma lembrança. E aí sim, a segunda parte e a terceira já são ali a ação em si, né? O dia atual ali da época dele. Então, o que acontece é que assim que ele percebe a existência dos dois seres, ele quer acabar com tudo ali e começar tudo de novo. Mas nessa altura do campeonato, aquela identidade, aquele ser que ele criou, se rompe. Então há um rompimento ali da razão com o irracional, né? O racional com o irracional se rompem naquele processo e viram dois seres separados. Eles ficam separados no tempo e no espaço. Então, o ser racional que tomou a consciência, se arrependeu ali daqueles erros que ele cometeu e queria recomeçar tudo de novo, e etc, etc. Ele fica vagando, perdido pelo mundo durante anos, sem saber o que fazer, meio assim, meio atordoado, né? Enquanto que a sua parte irracional, a sua parte inconsciente, permanece aprontando tudo.
aprontando geral. Ela volta para a guerra, volta para a batalha, e à medida em que as batalhas vão acontecendo, como esse ser ele está desprovido da parte racional, ele vai se animalizando cada vez mais. Então ele vai ficando cada vez mais irracional, cada vez mais agressivo e cada vez mais monstruoso, né? Ele vai tomando vida própria. Até que o ser consciente tem essa consciência, fala, vou ter que resolver esse assunto, não posso fugir dessa história. Então ele compreende ali, se conhece mais e começa a entender como que ele também pode existir sem estar conectado com aquele ser no modo temporal e físico, né? Então ele compreende que ele não está no plano físico, né? Ele está num plano metafísico ou espiritual, ou não sei. Ele é um ser etéreo, então ele não consegue encostar nas coisas e as coisas não conseguem encostar nele, né? E por ser um ser etéreo, ele desloca-se no espaço e no tempo de forma instantânea, né? Apenas com o pensamento, né? E ele conseguiu, com o tempo, descobrir que nas noites de lua cheia ele se torna visível por conta da história que ele viveu. Ou seja, na noite de lua cheia que ele teve aquele momento que ele se rompeu com o ser irracional. Então sempre nas noites de lua cheia ele aparece, as pessoas conseguem vê-lo, né? Então ele, consciente dessa história, ele resolve encarar novamente o seu lado irracional, para que esse lado irracional não cause mais estragos por aí. Então ele descobre aonde que esse ser vai estar, ele descobre o dia, vê que vai coincidir que é com a lua cheia, então ele vê que é o dia propício para estar lá. Ele consegue estudar alguns conhecimentos de manipulação do campo etéreo, então ele consegue manipular as forças ali em volta dele. Então ele vai com essa bagagem ali e falou, agora eu vou enfrentar esse monstro. Mas ele chega lá, o monstro também já está preparado para ele, porque embora eles estivessem separados no tempo e no espaço, eles são um ser só. Então eles estão conectados ainda. E é isso que o ser etéreo consciente vai resolver de uma vez por todas. Então a história, a segunda e a terceira parte, elas tratam desse encontro, desse reencontro e da resolução definitiva dessa questão aí. E aí o ser finalmente pode, no final da história, pode ir viver ou morrer em paz. Bom, então esse foi o aspecto, vamos dizer assim, psicológico, né, da história, que envolve a história da noite. E agora eu vou apresentar para vocês a parte técnica, como que foi produzido, né, o texto, os desenhos, o material que eu utilizei, e bora lá ver. Bom, os primeiros desenhos foram feitos a lápis, como vocês podem ver aqui, eles estão coloridos, mas originalmente era em preto, né, lápis preto. Já tem o texto, né? Eu já fiz o texto naquela época mesmo. Bom, aqui já é a versão final, original. Essa é a capa da HQ, toda de nanquim, já pronta. Aí aqui eu já fiz essa primeira parte da história, eu já fiz ela com o texto, né? Então o desenho todo dela foi feito na mão mesmo, né? Nesse papel aí, que é aquele papel canson, que eu vou mostrar qual que é o tipo. E aí já estava com o texto pronto. O texto está bem longo, é uma leitura bem pesada, bem difícil, né? A versão impressa que eu estou vendendo, né? Que ficou, eu tirei bastante texto, né? E mesmo assim ainda está bastante texto, mas eu tirei muita coisa ainda, né? Fiz uma edição boa aí na questão narrativa e fiz a construção dessas outras páginas no computador, né, digitalmente. Então eu digitei essas páginas e fiz a construção das novas páginas pelo computador, até porque o formato modificou, né? Ele não é um formato deitado, é um formato em pé, o tamanho dele é menor do que desses originais que eu fiz,
É tudo de nanquim, né, gente? Só para reforçar aqui. E essa primeira parte eu fiz ela e ficou aí com 17 páginas no total. Né? Não é muita página, é pouca página inclusive. Algumas páginas têm alguns detalhes bem interessantes, né? Esse fundo aí da noite, né? Perspectivas, né? São bem diferentes. Essa imagem aqui eu achei muito boa, ficou muito bom. Essa penúltima página, né? Que é a revelação mesmo, né? De quem que era o monstro. E aí o fim. Bom, a intenção então aqui é mostrar a diferença da primeira parte, que ela foi feita pensando em um formato, e a segunda parte e a terceira parte já foram feitas no formato final, que vai ser o livro, né? Então eu deixo uma margem aqui de 1 centímetro normalmente, né? E faço o desenho dentro aqui. Essa margem também vai dentro do impresso, né? A parte impressa vai essa parte aqui também. Então eu faço o desenho, primeiramente eu faço ele sem os balões, sem as falas. Eu já faço um esboço antes no computador e já coloco as falas antes, né? Que aí depois eu venho e faço o desenho. Então essa aqui seria a segunda página, né, da parte 2, porque a primeira página ela foi feita digital, embora eu tenha aproveitado os desenhos que eu fiz de forma manual. Eu fiz a primeira página da segunda parte, ela é uma montagem digital com os desenhos manuais. Essa aqui foi uma das cenas mais difíceis que eu fiz. A partir daqui, na verdade, né? São algumas páginas com cenas de ação. As cenas de ação realmente são bem mais difíceis de fazer. Esse rio aqui eu fiz usando pincel, e também a sequência da ação, né, da batalha, da luta. E essa é a última página da parte 2, e aqui já começa a parte 3. Esse aí é o material que eu usei para fazer os desenhos. Esse papel aquarelável, né, da Canson, 300 gramas por metro cúbico, que é a gramatura dele, A4. E aí o detalhe é que eu, ao invés de utilizar a parte da aquarela, né, que ele tem uma textura, eu uso a parte de trás do papel, porque ela é mais lisa. Primeiro eu faço os desenhos de lápis, né, claro, uns traços mais finos. Eu reforço aí depois com essa caneta, e aí eu apago o que eu fiz de lápis. Então essa caneta aí ela dá uma reforçadinha no desenho de lápis, e depois eu venho com a caneta mesmo, utilizando a tinta nanquim. Eu posso usar essa 01, a 06 ou a 04, mas normalmente eu uso a 01. E também uso o pincel para fazer algumas partes, né, do desenho. Então basicamente o material é todo esse aí que eu utilizo. Régua, essas canetas nanquim, a caneta descartável, o pincel, né, para fazer algumas partes, alguns fundos, e utilizo essa tábua aí para fazer o desenho, né? Então é isso aí, pessoal, o material é todo esse aí. Muito obrigado pela paciência aí de ter assistido o vídeo até o final, e até a próxima.